Olá, estudantes da Rede Municipal de Belém. Mais um encontro nosso aqui no Educa Belém Aprendendo em Casa. Nossa aula de Geografia para o C2, quarto e quinto ano. E seja bem-vindo você também de outros municípios do Pará. Hoje nós vamos falar sobre os recursos minerais do Brasil. Então pega o teu caderno e a tua caneta, o teu livro de Geografia e acompanha comigo aqui na tela. Atenção, escreva o nome da sua escola, o nome da sua diretora em cada linha, use a letra maiúscula. O nome da professora, eu coloquei o meu aqui, mas você pode colocar o nome da sua professora, o seu nome completo, né? Vamos treinar o seu nome, nunca mais você escrever o seu nome. E ali, ó, o assunto, o nosso recurso é recursos minerais. Olha, hoje eu escrevi com letra bastão, né? Letra não se mistura, tá? É só para chamar a sua atenção ali que o nosso tema é recursos minerais. Eu usei a letra cursiva. E embaixo você anota a data que você está assistindo esta aula. Atenção, professores. Os objetos do conhecimento hoje, produção e circulação e consumo, e gestão pública e qualidade de vida. Atenção ainda, professores, ao próximo slide, tá? Anotou aí? Muito bem. Esse próximo slide aqui, atenção, professores, é para vocês, tá? As nossas habilidades aqui, ó. Aqui no alto da tela aparece, ó, geografia e as habilidades. Ó, a habilidade do quarto ano é a 08 e a habilidade do quinto ano é a 12. Então, sempre na nossa aula aparecem lá no topo as habilidades da nossa aula e descrevendo quarto e quinto ano. Então, olha só, as habilidades do quarto ano, descrever e discutir o processo de produção, transformação de matérias-primas, no nosso caso hoje sobre os recursos minerais. E a habilidade do quinto ano é a habilidade 12, identificar os órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida em áreas como o meio ambiente, principalmente hoje. E discutir as propostas por esses órgãos que afetam a comunidade em que vive, ok? Vamos lá, todo mundo acompanha comigo. Então agora a gente vai discutir, pessoal, sobre os conceitos de minérios. Vamos lá, a nossa tela, anota aí, ó. Minerais metálicos são recursos naturais não renováveis. A professora Elaine está conversando com vocês e eu também. São aqueles recursos que, quando se extrai da natureza, não há como ter reposição. E aqui nós estamos observando umas salinas, ó, salinas, a produção de sal. São minerais não metálicos. Atenção ao conceito. São os minerais cujo principal componente não é um metal. Então, bem rapidinho hoje, se concentra nesses conceitos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como acontece essa atividade da mineração. Observem aqui essa legenda na tela. Aqui é a prospecção, é a primeira etapa da mineração. Nesse momento, existe um trabalho muito importante de um profissional chamado geólogo. Então, ele faz o levantamento da área, as pesquisas ambientais, o impacto que vai gerar e o mineral suspeito que haja em algum local. Olha só, a pesquisa mineral, aqui o geólogo pesquisando, o delineamento da jazida, então já começam as máquinas a traçar, né, onde será feito e o planejamento da lavra, onde será feita essa extração mineral, até o momento em que vêm as máquinas e os outros trabalhadores, os mineradores, para explorar esses recursos minerais. O beneficiamento dos minérios. Aqui nós temos um complexo industrial mineiro, essa imagem bem no centro, e nós também temos um importante momento, que é a recuperação ambiental. Depois que essa jazida deixa de explorar os minérios, os recursos, há um dano ambiental, então é necessário que haja esse reparo. Assim funciona o ciclo da atividade da mineração. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre alguns dos minerais bem importantes que tem no nosso país. Você sabia que o nosso país é muito rico em minerais e ele é campeão mundial na produção e extração de alguns minerais e que aqui existem algumas reservas super importantes que podem alavancar a economia e o desenvolvimento do nosso país, consequentemente, melhoria na qualidade de vida da população. Então vamos acompanhar agora. Minerais metálicos. Nós temos o nióbio, minério de ferro, a casterita, o ouro, a bauxita, o minério de manganês, o grafeno, cobre,
prata. Então agora a gente vai acompanhar um pouquinho mais sobre o conhecimento. Vamos observar esse mapa aqui, pessoal, sobre os locais onde existe extração desses minerais. A gente vai buscar um pouquinho do conhecimento da aula passada. A gente vai observar primeiro aqui a nossa legenda, ó. Aqui embaixo nós temos a legenda. Lembra quando a gente vai observar o mapa, nós temos primeiro que observar o que a legenda nos mostra. Aqui no cantinho nós também temos o indicador do norte, ok? O Oceano Atlântico banhando o nosso litoral brasileiro, e vamos à legenda. Aqui o carrinho mais escuro é o carvão mineral. Então você vai observar que lá na região sul, ó, no Paraná e no Rio Grande do Sul, é onde acontece a extração, onde tem o carvão mineral. O alumínio, ó, o carrinho cinza, no Pará. Nós temos também aqui em Minas Gerais. O carrinho vermelho é o carrinho do ferro. Nós temos exploração de ferro no Pará, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, ó. Estânio. E aqui você vai acompanhando o carrinho. Vai me dizendo aí onde é que tem o carrinho, ó, do cobre. Qual é o estado, qual é a região que tem exploração de cobre? Isso, muito bem, ó. Aqui na Bahia. O chumbo. Quem já achou onde está a extração de chumbo? Lá na Bahia também. Manganês. Olha só, quem já achou o carrinho do manganês? Isso, vai me dizendo aí, ó. Manganês nós temos extração aqui no Pará também. Ouro, o ouro está presente em quase todos os estados. Olha, na região norte, no Amazonas, em Roraima, no Amapá, no Pará. Na região nordeste, na Bahia. Olha só, lá em Santa Catarina também, na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Vamos lembrar aqui, ó, da nossa última aula, o petróleo também, ó, no litoral do Brasil, no Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, extração de petróleo. Também aqui na região norte, no Amazonas, o gás natural, que nós vimos na última aula, no litoral nordeste e também aqui no norte, no Amazonas, ó, estende-se até o litoral do Paraná. O sal marinho, nós temos uma reserva, ó, uma extração lá no Ceará e também uma lá no Rio de Janeiro. Diamante extraído, ó, no Pará, em Goiás, no Piauí. Vai observando comigo o calcário, que é um mineral não metálico, o flúor, extração do potássio e fósforo, ok? Então, acompanha comigo. Vamos lá. Agora nós vamos falar que o Brasil é uma potência, pessoal, que tem muitos minérios, como já disse para vocês. Agora vamos ver o quanto mais de minérios que o nosso país tem. Observe comigo a tela. Olha só. Além do ferro, predominam ainda em nosso solo brasileiro a bauxita, o cobre, presente, né, em alguns objetos, o cromo, o estânio, o níquel, o mineral também, o manganês, o zinco, o potássio, o ouro e o nióbio. O país também é o maior produtor de nióbio, com produção aproximada de 84 mil toneladas, o equivalente a 91% do total mundial. Vem aqui comigo, pessoal, um desafio para vocês. Você lembra, lá na matemática, quanto uma tonelada equivalia em quilos? Lembrou? E isso, muito bem. Uma tonelada equivale a 1000 quilos. Então, vamos fazer a regra de 3 e descobrir quantas toneladas o Brasil produz. Hoje, a gente vai falar muito nessa medida, na tonelada, tá? Nessa grandeza tonelada. Então, quando eu mostrar um número para vocês em milhar, mas a gente vai multiplicar por 1000, porque nós vamos falar hoje em toneladas. A proporção de extração de minérios no nosso país se dá em toneladas, ok? Vamos lá. Observem agora, pessoal, aqui os minerais metálicos. Olha só, o Brasil é um dos países com maior potencial dos recursos minerais do planeta, com 55 tipos de minerais explorados. As reservas mundiais de minério são na ordem de 170 bilhões de toneladas. Você já conseguiu pensar quantos zeros tem esse número? As reservas brasileiras, olha só, têm um teor médio de 45% de ferro, que representam 17% das reservas mundiais, segundo o CIMineral, que é uma
um sindicato de mineração aqui do Pará, ok? Olha só os minerais não metálicos. Agora nós vamos observar um outro mapa, pessoal, que fala sobre os minerais metálicos e os não metálicos. Grava bem esses conceitos aí. Olha só, os minerais metálicos, nós temos extração de alumínio, cobre, estânio, ferro, ouro, manganês, chumbo, nióbio, níquel. Olha aqui, ó, o tungstênio, o zinco. E os não metálicos, o calcário, diamante, salmarinho, amianto usado na indústria, né, da construção civil, o fosfato, o quartzo, o sal de gema, o carvão, o petróleo, o tório, muito usado na medicina, o urânio lá que nós já vimos usado na fabricação de energia nuclear, o xisto, ok? Então aqui nós temos um mapa bem colorido mostrando para vocês o quanto desses minérios é explorado no nosso país. E vocês observam que a região norte e o estado do Pará, em especial, o nosso estado aqui, ele tem bastante exploração desses recursos. A maioria dos estados tem algum tipo ou mais de minérios sendo explorados. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre essa estrutura do governo. Como é que funciona essa exploração? Eu suspeito que tenha ouro aqui no meu terreno, eu vou explorar. Não funciona assim. Vamos ver como isso acontece no nosso país. Olha só, aqui no nosso gráfico nós temos o governo, certo? O governo e os ministérios. Nós temos o Ministério da Mineração e Energia, que é o responsável por essa extração, por essa fiscalização. Nós também temos as universidades fazendo pesquisas. A Polícia Federal também combatendo os crimes, a pirataria, o garimpo ilegal que acontece no nosso país também. Os governos estaduais com as suas secretarias de meio ambiente fiscalizando essas empresas e as municipalidades, no caso, os municípios onde acontece essa extração. Olha só, o governo, a sociedade civil, olha só, comunidades envolvidas e cooperativas, os superficiários e as empresas mineradoras. Então, esse é o ciclo aqui da mineração. Esses são alguns dos agentes envolvidos para que haja a extração de minério no nosso país. As políticas públicas funcionam com essa estrutura. Agora nós vamos ver o órgão brasileiro responsável por essa fiscalização. Observem aqui comigo, olha só. Agência Nacional de Mineração, que também tem a sigla ANM. Vocês podem observar, quando aparecer essa sigla aqui na TV, está falando sobre a Agência Nacional de Mineração. Então, eu marquei aqui para vocês os verbos, que são as ações, as responsabilidades que essa agência tem, ó. Antes ela se chamava Departamento Nacional de Mineração e hoje tem essa agência para promover, olha, a finalidade, promover o planejamento e o fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais. Também, ó, superintender, ou seja, ela está acima, à frente das pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral. Bem como, olha aqui o verbo, assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional. Agora vamos ver um pouquinho mais sobre as políticas públicas de mineração aqui no nosso país. Ó, aqui eu quero mostrar para vocês que existe uma lei, né? Um código de leis sobre a mineração. Como eu falei para vocês, não pode chegar um minerador, um estrangeiro, uma empresa, eu vou explorar o minério aqui no país. Não, o nosso país tem leis, ó, políticas públicas para vários setores. E aqui está a política pública da mineração, olha só. Além da mineração, também existe o Código de Águas Minerais. Tá vendo esse garrafão? Não tá à toa aqui para vocês. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho a estrutura da política pública da água mineral no nosso país. Pessoal, eu tenho um sítio, lá no meu sítio tem um olho d'água, tem água mineral. Você sabia que essa água mineral pertence à União? Ou seja, ao governo? Você pode sim extraí-la, mas é o governo responsável por essas reservas de água no nosso país. Vamos observar agora as políticas públicas sobre a água mineral. Acompanhem comigo aqui na tela.
Olha só, desde 1945 tem um decreto-lei que é o Código das Águas Minerais do nosso país, foi sancionada pelo presidente. Então, essa política pública aqui, ó, pessoal, diz o que é água mineral, que são os recursos provenientes de fontes artificiais, certo? Então, para as empresas que extraem água mineral no nosso país, é necessário que elas obedeçam às políticas públicas que estão impostas nesse código, tá? É um documento, ó, de 16 páginas, mostrando para vocês o que é uma estrutura de uma política pública. Começa com uma lei, tem o artigo, ó, artigo 1º, artigo 2º, parágrafos, até o momento que tem o presidente ou alguma autoridade que assinou o documento, certo? Ó, aqui já é uma outra legislação, já de 1967. Então, para acontecer essa extração de água no nosso país, e aqui a Amazônia a gente também tem a maior reserva de água potável do mundo. Olha só, lembra que existe a água potável, a água doce e a água mineral, que é a água que contém minérios. Então, a água também faz parte dos recursos minerais do nosso país. Então, acompanha comigo agora, pessoal, a nossa próxima tela. Observem aqui, pessoal, a tabela da produção de ligas, ó, de metais e ligas de 2015 a 2018 no nosso país. Aqui no canto superior, observem que tem um 10 e um 3, um pouco mais acima do 10. Olha só, aqui é a unidade que eu falei para vocês, a tonelada, ok? Então, esses números todos aqui, você tem que observar que estão em toneladas. Olha só, produção de aço, em aço bruto, foram 34 mil toneladas, quase 35 mil toneladas. Alumínio, cobre, olha aqui, o ferro gusa, a liga de ferro nióbio, a liga de ferro níquel, o silício, 190 toneladas, o zinco, 258 toneladas, ok? Então, olha só, segundo os dados, olha aqui, ó, da Agência Nacional de Mineração, ok? Então, nós vamos observar agora para onde vai esse minério, um dos minérios que é extraído aqui no nosso país. Então, nós vamos observar a tabela, olha só, sobre o consumo do minério de manganês. Então, essa produção no Brasil, ó, é exportada para o México, para os Estados Unidos. Observem que isso aqui é em toneladas e esse valor aí que você consegue observar na tela é em dólar, tá? Os minérios são vendidos em dólar. Olha só, vai também para a China, a Noruega compra nosso minério e a Índia também importa o minério de manganês do nosso país. Agora nós vamos ver, pessoal, um pouquinho sobre como funciona essa estrutura. Olha, tem a produção, a circulação e o consumo. Nós vimos agora um pouco sobre o consumo. Vamos ver os benefícios que os minérios trazem à população. Acompanhem comigo. Olha só, a mineração traz algumas contribuições econômicas, insumos e serviços, geração de renda e novos empregos, né? Gera produção de impostos estaduais e municipais, mão de obra, né? A venda de minério também proporciona o aumento da economia, que é o produto interno bruto. A circulação de mercadorias tem um imposto específico, que é o ICMS. Então, esse imposto garante que haja benefícios à população daquela comunidade, educação, saúde, etc. Agora, observem a próxima tela, fala sobre a geração de emprego e renda. Vamos entender este gráfico. Para cada um emprego que a mineração gera, existem 13 empregos indiretos. O que quer dizer indireto? Significa que é necessário que haja a pessoa que desenvolve a tecnologia, as empresas lá, as indústrias na fabricação das máquinas, até as roupas, as botas, os equipamentos de proteção individual desses trabalhadores, ok? Então agora nós vamos, pessoal, assistir a um vídeo falando um pouquinho sobre um minério que é bem novo aí, se nós formos considerar os outros que desde lá do começo do nosso país, né, quando os entradas começaram a
explorar a mineração no nosso país, nós estamos falando do nióbio e o grafeno. Então acompanhe sobre o desenvolvimento da tecnologia e as pesquisas que já acontecem no nosso país a respeito de um desses minérios. Acompanhem comigo. O grafeno é um material avançado, bidimensional, composto por carbono e obtido a partir da grafite. O elemento foi descoberto pelo físico canadense Philip Russel Wallace em 1947, mas foi em 2004 que os cientistas de origem russa Andrei Gain e Konstantin Novoselov conseguiram isolar o grafeno. 6 anos depois, ganharam o Prêmio Nobel pelo feito. Hoje, o grafeno é considerado o menor e mais resistente material do mundo. Este material afirma-se como um dos mais revolucionários da indústria tecnológica e bastante promissor para o futuro da humanidade. O grafeno consegue ser mais duro que o aço, mais fino que um fio de cabelo e melhor condutor de eletricidade do que o cobre. E o grafeno, ele tem propriedades físicas e químicas fantásticas, propriedades eletrônicas, então existe uma expectativa que o grafeno venha a ser usado na futura nanoeletrônica, propriedades mecânicas superiores, então é um material extremamente resistente. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, lançaram este ano uma chamada pública para apoiar empreendimentos tecnológicos à base de grafeno. Essa foi a primeira chamada com foco em grafeno para apoiar aplicações. Nós fomos extremamente exitosos nessa chamada CNPq MCTI, porque conseguimos 71 propostas. Isso vai passar por um processo de análise nesse momento, que vai passar necessariamente por um funil, onde iremos apoiar por 6 meses 30 propostas. E em seguida, num novo processo de análise, selecionaremos 10 propostas que chegarão ao final após um novo apoio de 18 meses. Esse é o investimento inicial de 2 milhões. O grafeno é um aliado no desenvolvimento sustentável. Sua síntese não contribui para o aquecimento global, nem para a poluição, e ele pode ser utilizado em inúmeras aplicações, como por exemplo nas filtragens da água e do ar. Filtros de grafeno também são utilizados para a redução de emissão de gás carbônico na atmosfera. Os compostos de grafeno também podem ser aplicados em placas solares mais versáteis e também na energia eólica, tornando as turbinas maiores e mais leves. Pode também melhorar o desempenho de baterias de lítio tradicionais. Outra aplicação em que o grafeno já vem sendo utilizado ajuda a diminuir o impacto ambiental da produção de concreto e o torna mais resistente. O Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, CTNano, da Universidade Federal de Minas Gerais, é pioneiro no uso do grafeno em cimento e plásticos. No CTNano, a gente tem trabalhado com algumas aplicações. Talvez a principal dela são os chamados materiais compósitos, onde a gente mistura o grafeno e o nanotubo. Ok, pessoal, agora a gente vai assistir um vídeo sobre o nióbio. Tem uma pessoa muito importante que vai falar sobre o nióbio para vocês. Acompanhe. Olá, estou aqui para conversar com vocês sobre uma grande riqueza que temos no país. Um país como o Brasil, se quer ser grande, precisa ter informações. Mas, muito mais importante do que tê-las, é saber como utilizá-las. Vamos fazer um paralelo sobre essa grande diversidade mineral que temos no Brasil. Praticamente tudo que está na tabela periódica temos aqui dentro. Mineral do momento, nióbio, temos em abundância no Brasil e nós temos uma tecnologia própria para explorá-lo. Quais são as suas potencialidades? Por que no Brasil não se estuda o nióbio para essas aplicações futuras? Apenas o primeiro mundo está interessado nisso. Hoje em dia o nióbio, em grande parte, é utilizado na metalurgia, construção de prédios, chassis de automóveis, dutos,
mas também se estuda e muito a sua aplicação em dutos, em condutores, em baterias, em vidros inteligentes e tantas outras utilidades que sequer nós ainda temos conhecimento. Isso tem que mudar. Como darmos valor àquilo que a natureza nos deu? Precisamos sim um Vale do Nióbio em nosso Brasil. Isto pode nos dar uma independência econômica. Embarcando para Araxá agora. Ok, pessoal? Então nós vamos agora observar o gráfico, o slide sobre a casterita. Olha só, é um minério extraído do estânio, muito utilizado na liga de solda eletrônica. Nós temos aqui os objetos feitos da casterita, olha só, eletrônicos. 92% das reservas estão localizadas no estado do Amazonas e Rondônia. E o maior consumidor nacional é o estado de São Paulo. Muito bem. Vamos aqui falar um pouquinho sobre os minerais não metálicos. Olha só, o calcário, o potássio e o sal. Algumas aplicações dos minerais não metálicos. Olha só, o calcário é um material usado na construção civil. Já o potássio na indústria química, né? Produção de medicamentos também. O sal de cozinha e a água usados na alimentação. Ok? Aqui nós temos ó, a imagem, construção civil. Aqui as salinas, produção de sal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o calcário. Olha só, o calcário ele é uma rocha formada principalmente de cálcio. Olha as utilidades do vidro, fabricação do vidro, cimento e também a fabricação, ó, pedra mármore é feita de calcário. Vamos observar agora aqui, ó, o urânio tem o símbolo aqui, ó, U, lá na tabela periódica que vocês vão estudar lá no ensino médio, e o tório. Nós vamos falar agora dos minerais radioativos. Ó, quando vocês observarem em hospital esse símbolo aqui da radiação, significa que tem que ter cuidado. Só as pessoas autorizadas podem ter acesso a essa área. Então, nós temos a produção de urânio, principalmente em Minas Gerais, no Pará e no Ceará, e o tório no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Olha só, eles são partículas radioativas, eles liberam ondas. Se eles entrarem em contato de uma forma com os seres humanos, pode causar doenças, mas eles são utilizados para o tratamento aqui, ó, tratamento do câncer de mama. É utilizado também, ó, para exames de imagem. Olha, revestir fios como catalisador, utário e ainda na produção da energia em algumas usinas, como nós já vimos. Aqui eu trago para vocês uma tabela sobre a produção dos materiais da construção civil. Ó. Areia, brita e cascalho, cal, cimento, rochas, são todos minerais não metálicos, ok? E esses números em toneladas, pessoal. Agora que nós vamos às nossas referências, eu utilizei o vídeo do YouTube, do Bolsonaro, também da TV Brasil, que é uma... informações do Cimeneral, da Petrobras, o código de águas minerais que mostrei para vocês, informações lá do Ministério de Minas e Energia, e eu quero chamar a atenção de vocês, ó, sobre o semáforo do toque. Atenção, papai e mamãe, crianças, ó. O verde são as áreas onde pode tocar em você, na cabeça, no ombro, nos braços. Em amarelo, tome cuidado. Olha só. E em vermelho são as áreas onde não pode tocar em você, na boca, nos seios, na região genital. Então vem aqui comigo. Responsáveis, nós professores estamos muito preocupados com a segurança das nossas crianças. Então esse é o nosso recado de hoje para você que toma conta dos nossos estudantes que estão tão longe da gente. Preserve as nossas crianças e denuncie qualquer abuso ao Disque 100. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula.